Boa noite, pessoal, tudo bom? Vou me apresentando, vou dizendo o tema da live enquanto vocês estão entrando. Espero que gostem do tema de hoje. É um tema que eu particularmente adoro falar e adoro trabalhar. Hoje é a nossa quinta live da série de 10 lives. Já estamos na metade, né? Aquelas lives pequenininhas, o nosso Dedo de Prosa com o Fernando Provetti, que eu já soube que vocês estão gostando bastante. Estou podendo passar muita coisa que eu aprendi ao longo de tantos anos de carreira. Então, sim, aproveitei esse momentinho para compartilhar com vocês, contribuir com vocês, dividir com vocês a minha experiência, aquilo que eu sei sobre diversos assuntos relacionados ao desenvolvimento infantil. O pessoal está entrando agora, está dando boa noite, então boa noite para todo mundo que está chegando. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os desafios do autismo, né? TEA, os principais desafios, que são coisas que me perguntam bastante também. Inclusive, gente, os temas dessas lives foram escolhidos através de uma... Entrei para matar saudade de você, Ana Karina. Oi, Ana Karina, tudo jóia? Mas fica aí, lá direto de Pernambuco, minha querida amiga de Pernambuco. E aí, eu escolhi os temas dessas lives em cima de uma pergunta que eu fiz outro dia sobre o que vocês gostariam que eu falasse. E aí, todo mundo mandou um monte de mensagem, eu recebi mais de 80 e tantas mensagens. E aí a gente foi filtrando para ver quais os assuntos que estavam sendo mais pedidos. E obviamente, como eu já esperava, um deles é o autismo. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Bom, essa semana eu estava numa reunião junto com outros 3 professores. E o professor Felipe Pascoal, que é um professor que para mim é uma das maiores referências do Brasil com o trabalho com crianças com atraso no neurodesenvolvimento, por aí vai. Ele falou uma frase que eu achei tão legal, eu nunca tinha parado para pensar nisso e ela faz tanto sentido, né? As pessoas elas querem trabalhar com autismo, até porque está em alta agora, todo mundo falando sobre autismo, estão enxergando no autismo um mercado promissor, né? Mas antes de querer trabalhar com crianças atípicas, é muito importante que a gente conheça as crianças típicas. Na verdade, quando eu falo de conhecer, é entender como funciona o desenvolvimento de crianças típicas. Porque como que a gente vai trabalhar com uma criança que tem um atraso nesse desenvolvimento se a gente não entende como que é o desenvolvimento típico? Como que a gente vai poder comparar se está mais ou menos ali dentro do esperado, se está com um atraso muito grande? Como que a gente vai conseguir avaliar esse aluno nosso se a gente não conhece o desenvolvimento típico, se a gente não sabe o que é esperado para cada idade, qual é o tipo de comportamento esperado, de que maneira que a gente vai poder pensar numa criança, por exemplo, dentro do espectro do autismo, se a gente não conhece uma criança com desenvolvimento típico. Então, se você quer entrar nesse mercado de trabalho, que é um mercado muito bom de trabalhar em todos os aspectos, mas no meu caso principalmente é de prazer mesmo, porque é algo que eu gosto muito de fazer, é muito importante que você conheça um pouquinho sobre o desenvolvimento, né? Sobre as fases do desenvolvimento, sobre o que fazer, o que esperar, de que maneira trabalhar, o que são habilidades motoras, o que são elementos psicomotores. Tudo isso é muito importante de se saber antes de querer trabalhar com uma criança que tem algum tipo de atraso no desenvolvimento. Beleza? Bom, então, se a gente vai falar de autismo, é importante que a gente tenha um pouco entender, né? Que a gente entenda o conceito, o que é o autismo. Então, eu separei para vocês aqui um conceito que eu gostaria de ler, bem pequenininho. Inclusive, esse conceito é desse livro que eu gosto muito, que é um livro do meu professor, que é um livro, para mim, bem referência para quem quer trabalhar com crianças com transtornos do desenvolvimento. Então vamos lá, ele coloca que o autismo, ou TEA, é um distúrbio do desenvolvimento com gravidades diversas, que se caracteriza por alterações presentes desde idade muito precoce, tipicamente antes dos 3 anos de idade, com impacto múltiplo e variável em áreas nobres do desenvolvimento humano, como as de comunicação e linguagem, interação social recíproca, aprendizado, capacidade de adaptação e comportamentos repetitivos, né, que são as famosas estereotipias.
Gente, não esqueçam, por favor, de convidar os amigos, de dar o coraçãozinho, que eu sempre peço. Esse coraçãozinho é um termômetro super legal durante a live e faça com que convide outras pessoas, tá? E também escrevam aí o que vocês estão achando, falem de onde vocês são, se vocês já trabalham ou não com autismo. Quem estiver online e que atualmente já trabalha com autismo, manda um eu trabalho, para eu poder também mensurar com quem eu tô falando, se é alguém que já trabalha, se é alguém que quer trabalhar, tá bom? Isso é bem importante. Claro que eu não consigo ler tudo e nem responder, mas é muito interessante, porque dá pra ter uma ideia. Até porque live pequenininha, né? Dedo de prosa com o Fernando Provete. Bom, então a gente entendeu que o autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. Isso é muito importante de ser lembrado, porque existem pessoas que ainda fazem confusão. A gente tem as classificações, né? Doença, transtorno, síndromes, são coisas diferentes. Ainda tem gente que considera o autismo uma doença, não é. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento. E aí a gente vai ter como características que sempre são presentes, inclusive elas fazem parte do diagnóstico, né? Para se diagnosticar é importante que esteja presente essas características. Então a gente vai ter os movimentos repetitivos ou me fugiu a palavra agora, oh meu Deus, me fugiu a palavra. Movimentos repetitivos, estereotipias, isso, que aí são aqueles movimentos de mão, tipo flapping, ficar batendo. Existem vários tipos de comportamentos. O próprio dedo aqui batucando, batendo brinquedos, tudo isso são movimentos repetitivos, né? A presença de atraso ou dificuldade na comunicação, seja ela verbal, né, ou não, mas é muito comum que existam alunos que não conseguem falar nenhuma palavra. Tanto alunos mais novos quanto alunos mais velhos. Eu tenho exemplo de aluno, sei lá, com 6 anos que não fala absolutamente nenhuma palavra, e alunos com 13 anos que também não fala absolutamente nenhuma palavra. Eles se comunicam de outras maneiras, mas a linguagem verbal eles ainda não têm. E, claro, e não menos importante, a dificuldade na interação social, a dificuldade de socialização mesmo, o interesse em socializar com outra pessoa, de ser recíproco com outras pessoas, né? Então são características mais comuns dentro do autismo. E aí, dentro de alguns estudos, né, esse livro também traz essas informações, exemplos, porque é muito comum, não é uma regra, mas é muito comum que as pessoas dentro do espectro do autismo tenham atrasos motores, né, na coordenação motora como um todo. E aí alguns estudos vão mostrando em algumas áreas que existem esses atrasos motores. Então eles colocam pra gente atrasos em dificuldades ou atrasos, né? Instabilidade corporal, hipotonia. A hipotonia é muito comum no autismo, então muitas vezes a gente acha que a criança está com preguiça, ou que ela não, né, ela tá ali. Eu tenho casos de alunos que tá fazendo uma atividade sentado, daqui a pouco eles estão deitando, e vão deitando até que eles deitam no nosso colo, assim, você tá sentado do lado dele, eles deitam, aí você volta ele para a posição e daqui a pouco eles estão deitando de novo, e isso reflete diretamente em outras posições, em pé, ou para fazer um lançamento. Aí a criança, você acha que ela vai jogar aquela bola lá longe, ela pega a bola e faz assim, né? Então essa hipotonia é muito presente, é muito comum dentro do autismo, e a hipotonia que que está ali presente dentro dos elementos psicomotores, como o tônus muscular. A gente tem o baixo tônus muscular em casos de autismo. Aí tem ainda a assimetria, o controle motor tanto fino quanto grosso, padrão incomum de marcha, coordenação motora como um todo, né? Eu já falei outro dia, né, numa outra live, que a coordenação motora é a nossa capacidade de organizar e manter os nossos movimentos ou as nossas habilidades de uma maneira mais eficiente para a economia de energia. Então a gente vai ver que é presente no autismo uma dificuldade da coordenação motora, movimentação ocular, por aí vai. Então existem alguns temas ou algumas áreas motoras que são encontradas com dificuldade no autismo, ok?
Ó, só a Adriana que falou de onde ela é, que ela é de Xerém. O pessoal hoje tá mais caladinho. Normalmente na live todo mundo fica falando, ó. Peraí, também as mensagens não estavam subindo. Então muita gente falou bastante coisa e infelizmente eu não vi. Ó, gente do Espírito Santo, gente de Goiás. O barulho incomoda o autista. O barulho muitas vezes incomoda o autista. Mas daqui a pouquinho eu vou falar. Tá bom? Pessoal, tá dando para acompanhar? Tá tranquilo? Eu gosto sempre de falar de uma maneira bem simples para todo mundo conseguir entender, né? Eu sei que aqui eu não tô falando somente com profissionais, estou falando com pais também, pais de crianças típicas, pais de crianças atípicas. Então eu gosto de falar sempre de uma maneira mais simples, ok? Ó, a Nath falou alguma coisa, eu tenho que ler. Os músculos antigravitacionais são poucos funcionais. Os músculos antigravitacionais são pouco funcionais na hipotomia. Não entendi, não sei se você tinha falado alguma coisa antes, ou Nath, ou se você está respondendo sobre alguma coisa, mas a frase solta assim, eu não entendi muito bem o que você quis dizer, não. Agora, em relação a dificuldades, né, que é o tema da nossa live, as dificuldades, os desafios, né? Para mim, qual que é o maior desafio quando se pensa em trabalhar com autismo? Quando a gente pensa na criança típica, a gente sabe que existe um padrão na infância ali. Por mais que cada criança tenha o seu jeito, as crianças todas elas seguem um padrão do que elas gostam, um padrão do que elas já conseguem fazer. E quando a gente tem um aluno dentro do espectro, ou dentro de um grupo ou não, ou individual da maneira que eu dou aula, a gente não vai conseguir encontrar esse padrão. Então, cada um dos seus alunos vai vir de um jeito diferente. Como eu falei, eu tenho alunos que não falam palavras. Tirei o Wi-Fi e deixei no 4G. Me falem, por favor, se ficou melhor a conexão. Tá bom? Por favor, deem um ok aí. Tô esperando alguém me dar um ok. Bom, e aí quando a gente pensa que cada aluno tem as suas próprias características, pensando em autismo, tá, gente? Não vai existir um aluno como o outro. A gente prepara uma aula e a gente não sabe o que vai acontecer, né? Eu trabalho com aulas padronizadas, né? Eu tenho uma temática onde eu me organizo por temáticas, por temas de habilidades motoras, elementos psicomotores, e eu vou rodando por esses temas e dessa maneira eu organizo a aula do dia ou da semana. Mas a gente sabe que cada aluno é de um jeito. Então você prepara uma atividade. Por exemplo, o tema de hoje é habilidades de manipulação, manipulação podal. A gente vai chutar e etc. Todas as crianças precisam treinar essa habilidade. Então eu monto essa aula para todos, mas aí eu vou adaptar de acordo com cada um. Eu vou adaptar o material, eu vou adaptar o tipo de atividade, o que eu tenho é a temática. E aí você leva a atividade para aquele aluno, só que naquele dia ele não está no melhor dia. E aí você tem que ir mexendo, né? O outro aluno, que às vezes pode ser até parecido com ele, dá super certo. Então, para mim, um dos maiores desafios de trabalhar com autismo é essa diferença entre um e outro, e essa instabilidade. Você nunca sabe como que vai ser sua aula naquele dia. Você chega com uma super expectativa, você chega com a atividade toda pronta, já pensada para aquele aluno, porque você já conhece ele, mas você não sabe se a aula vai funcionar ou não. E de fato, tem dia que você fala assim, não, essa atividade para esse aluno vai ficar um pouco difícil. E ele vai lá e te surpreende. Ele vai lá e faz uma coisa que você não estava esperando que ele conseguia fazer. Por outro lado, você tem dia que você leva uma atividade simples e ele também não faz. E aí você tem que ficar ali tentando encontrar. Mas isso é interessante porque traz mais ainda pra gente a importância, né, do princípio da individualidade. Né? A gente tem vários princípios, um deles é a individualidade, e a gente tem que respeitar todos esses indivíduos e as características de cada um deles, tá? Tem alguém ainda falando que tá travando. Vai me falando aí. Pois é, Rafa, é uma caixinha de surpresa. A gente nunca sabe o que vai acontecer. A gente torce para que sempre dê certo, mas assim, a gente nunca abandona ali. A gente vai seguindo. Até porque, gente, é aquilo que eu falei numa outra live sobre a importância do brincar, sobre a importância de ouvir a criança. Nem sempre aquilo que a gente prepara para ela é o ideal para ela, pelo menos naquele dia. Então, quando alguma coisa
tá errado, ou quando alguma coisa foge daquilo que eu estava esperando, eu tento sentir o aluno, tento ver o que ele quer, né? É a nossa flexibilidade cognitiva. A gente vai facilitando ali, deixando o aluno brincar um pouquinho do jeito que ele quer. Você tenta trazer ele ali de alguma coisa que ele gosta, o hiperfoco dele, alguma coisa. Por exemplo, eu tenho um aluno que o jeito de falar é o que atrai ele. Ele gosta muito quando a gente fala, quando eu falo alguma coisa tipo opa, ou quase. Hoje a gente está fazendo uma atividade que aí quando ele errava eu falava quase. A graça dele estava no meu quase. Então, qualquer coisa que eu quisesse que ele participasse, e na verdade é sempre assim, depende do jeito que eu vou falar com ele. Não importa se é o exercício mais legal do mundo, se é nada importa. Para ele o jeito que eu falo, esses barulhinhos que eu faço são o que atrai ele. Então, são coisas que a gente vai sentindo para cada aluno, tá bom? Outra coisa que eu escuto demais também, que eu acho muito importante ser falado, é o tal do meu filho não gosta de jogar bola, meu filho não gosta de fazer educação física, meu filho não gosta de esporte. E aí, será que ele não gosta ou ele não está pronto? Ou ele não consegue? A gente tem o hábito, né, muitas mães colocam o filho na ânsia de que ele aprenda a parte motora, de que ele se desenvolva, de colocar ele para fazer, por exemplo, escolinha de futebol ou a própria educação física escolar. Mas o que acontece? Antes dessa criança entender o futebol, o jogo, o contexto, que envolve muita coisa, envolve tomada de decisão, envolve a observação, fugiu a palavra aqui de novo, a visão espacial mesmo, assim, né, de observar várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, muitas crianças ali interagindo ao mesmo tempo, corre para lá, corre para cá, muito contato físico. Então não é que essa criança não gosta de futebol, ela precisa primeiro ter a base antes de entender essa outra parte que eu estava falando agora. Então, você quer que seu filho participe de esportes? Então primeiro vamos trabalhar com ele a base. Primeiro essa criança ela precisa aprender habilidades motoras fundamentais. Depois ela precisa aprender habilidades motoras especializadas. Então, ela tem que saber correr, chutar, pular, rastejar, equilibrar. Ela precisa ter noção espacial, noção de tempo, noção do próprio corpo, lateralidade. Então, a gente precisa preparar essa criança em vários aspectos, para várias habilidades, para depois que ela já sabe correr, a bola tá vindo na direção dela, ela já consegue bater a mão nessa bola para proteger o próprio rosto. Ela tem que chutar a bola que tá vindo, ela já consegue ter a noção de tempo, da hora certa de chutar. Ela tá vendo o gol e ela tem uma noção de espaço para saber aonde ela tem que chutar essa bola, porque se ela não tem noção de espaço, ela chuta para qualquer lugar. Então ela já tem noção de espaço. Uma vez que ela já tem tudo isso, ok, agora vamos tentar colocar essa criança que já tem uma base dentro de um contexto que é mais complexo, que aí vai entrar o contato com outras crianças, conseguir escapar quando uma criança está vindo ou vai esbarrar nela, ou até mesmo aceitar melhor esse contato, né, que dentro daquele primeiro caos onde ela não consegue fazer nada, não consegue executar nada, é muito mais difícil. Então, vamos pensar, se a gente quer que a criança participe, e isso, gente, eu não estou falando somente para o pai, não. Eu estou falando isso para o professor de futebol também. Eu estou falando isso para o professor de educação física escolar também, que recebe aquele aluno e ele precisa entender que esse aluno, para participar do contexto que ele está propondo, essa criança precisa ter base. Então, beleza, coloca como objetivo, você quer que essa criança participe do futebol, sei lá, mês que vem, coloca uma meta, mês que vem eu quero colocar essa criança. Então, ao longo desse mês, vai trabalhando habilidades motoras, vai preparando essa criança para esse momento, né? E aí, gente, dentro dessas características que eu tenho falado aqui nessa live do autismo, é muito importante a gente entender que algumas coisas acontecem durante a aula, né? A criança dentro do espectro, muitas vezes ela está desorganizada ou ela está em crise e ela começa a ter movimentos estereotipados, ou ela simplesmente grita, ela corre,
ela está ali fugindo, vamos chamar assim, ela está se organizando sensorialmente ou está apenas desorganizada, e a gente tem que conseguir entender ou sacar isso. É difícil? É difícil. À medida que você vai trabalhando por mais tempo com aquela mesma criança, você consegue perceber quando ela está tentando te passar para trás e gritando ou qualquer coisa assim, ou quando ela realmente está em crise. Então é muito importante a gente tentar organizar essa criança, né? Tá um ambiente barulhento? Tá... Tem muita gente, tem alguma coisa que ela não tá gostando, tem uma luz piscando, tem alguma coisa que tá atrapalhando essa criança que pode ter levado ela para uma crise? Primeira coisa, você tem que observar o que está acontecendo ali. Eu tenho um aluno, por exemplo, que faz aula na garagem. Todas as vezes que alguém chega na garagem, ele já trava. Ele já começa a tampar o ouvido, por quê? Porque ele sabe que vai ter um carro ligando. E o barulho do carro ligando incomoda muito ele. Então, o que eu sempre faço nessa hora? Lá atrás, quando eu ainda não sabia o que era, se ele estava sendo desorganizado ou não, eu tentava fazer atividade e ele não aceitava. Ok, eu parava. Hoje, na hora que chega alguém, a primeira coisa que eu faço, ele vem para perto de mim aqui, ó, eu abraço ele, né, passo um braço por cima de um ombro do outro, fico aqui, seguro ele para ele também não correr, né, porque tem um carro, ele tampadinho aqui, tá tudo certo. Ele fica ali, os moradores do prédio também já sabem, então nessa hora eles entram dentro do carro, já saem rapidinho. Quando acaba, aí eu converso com ele e falo, olha, fulano, já pode tirar a mãozinha da orelha, já não tem mais barulho, o carro já foi. Ele solta e faz a atividade. Então, assim, é conhecer mesmo o seu aluno e respeitar os momentos dele. Engraçado, a próxima etapa era respeitar saber respeitar o momento. E é isso, não adianta a gente ficar insistindo, porque a criança naquele momento ela não dá conta. E uma coisa que a gente não pode fazer e que é muito comum é tentar impedir ou parar esse movimento estereotipado. A criança está ali pulando, a criança está ali fazendo isso ou tendo qualquer tipo de reação no momento dela ali de crise. Aí a gente tenta tirar, a gente tenta parar, não deixar com que a criança tenha... É a mesma coisa, claro que é um exemplo um pouco esdrúxulo, mas imagina a gente tá em um afogamento, a gente tá ali tentando sair dessa piscina, vem alguém e para o nosso braço. Não é hora de você ficar movimentando esse braço. Trava o nosso braço. O que a gente faz? A gente continua ali afogando, ali, ó. A gente continua sufocando. A sensação que eu tenho é muito parecida, né, de quando uma criança está ali desorganizada, tentando se encontrar, tentando se organizar, mesmo de uma maneira meio automática, dependendo da idade, e a gente impede isso, né? O que eu já li e já fiz e já testei e já vi que dá certo é apertar a criança, apertar no sentido de pressionar. Então a criança está ali muito aflita, tem uma coisa incomodando muito, você pega ela, dá um abraço bem apertado, ela relaxa. O mesmo serve para aqueles coletes, que existem coletes com pesos que servem justamente para isso, ou túnel, não lembro o nome, mas um túnel de uma lycra muito apertada, que a criança passa nesse túnel, ele aperta essa criança inteira. Existem, enfim, vários lençol, eu já vi lençol para criança dormir, mesmo que ela dorme toda apertadinha. Por quê? Porque existe essa ânsia por pressão profunda. Então, quando o aluno está ali desorganizado, você pode dar uma apertadinha nele, muitas vezes ele relaxa, ele se organiza. Eu gosto de apertar o punho também. Eu pego os dois braços da criança, não deve ser muito difícil, ou a mãozinha ou o punho, e dou uma apertadinha mesmo, assim, é impressionante. Eles estão assim, ó, eles relaxam, sabe? Nem sempre dá certo, mas relaxa, isso é muito legal. Tem uma coisa também, isso é uma dica assim, que sempre dá muito certo, que vocês já viram que muitos alunos dentro do espectro, eles ficam ali naquele, né, tipo, viajando, eles estão olhando tão longe, tão super alto, assim, eles estão completamente distraídos e estão olhando para algum lugar bem longe daquilo que você está propondo, e isso não demora não. Ele está aqui fazendo, de repente, olhou para o lado, já perdeu ali. Uma coisa que eu faço que dá muito certo é pôr a mão na frente do olho e tirar, sabe? Meu aluno tá aqui, sei lá, com uma bola, ele tem que jogar a bola num alvo, tá aqui com a bola parada, de repente ele olhou pro lado, você pega a mão, tampa a visão dela e volta, rapidinho, na hora ele volta e joga.
E aí daqui a pouco acontece de novo. Então essa é uma dica que eu fui fazendo assim ao longo do tempo e dá super certo. Ou coloco assim, ou faço, dou um estalado no dedo assim, que a criança volta, né? Ela tá ali prestando atenção em outra coisa, alguma coisa chamando atenção, ela tá longe ali, você, pum, a criança volta. Isso ajuda muito. Então você não precisa ficar tocando, chamando, nada, só um papum já resolve nosso problema, né? E também, gente, evitar barulho, né? Tem crianças que adoram quando ela acerta, você grita, parabéns, não sei o que, você dá um reforço positivo ali. Tem criança, e isso é tão frustrante pra mim, porque eu sou muito exagerado. Então, a criança acaba de acertar uma coisa, e você, não sei o que, você faz, aí a criança faz assim na hora. Aí você lembra, opa, porque não são todas que são assim sempre. Então tem criança que super comemora, um dia você vai lá, você tá comemorando, ela tampa o ouvido. Então assim, a gente evitar fazer muitos barulhos, evitar ambientes barulhentos. Então você chegou para dar aula hoje, tá muito barulho, tenta ir para outro lugar. Isso ajuda bastante, né? Agora, gente, quando as pessoas me perguntam assim, qual é o meu maior objetivo dando uma aula para uma criança autista? Eu tocar o mínimo possível nessa criança. Então, eu sei que quando eu vou começar a dar aula para ela, eu preciso encostar demais nessa criança. Eu preciso dar a mão, eu preciso levar, eu preciso mostrar, eu preciso abaixar ela, eu preciso levantar ela, eu preciso carregar ela, eu preciso fazer tudo por ela, porque ela não sabe ainda o que é para fazer. O meu objetivo é que ao final eu preciso encostar o mínimo possível. Quanto menos contato sinestésico, melhor. Por quê? Significa que a criança está com autonomia. Então, você prepara, sei lá, um circuito, uma atividade, o que quer que seja. A criança já fez aquilo algumas vezes. Ela para em frente a um cone que está enfileirado, 1, 2, 3, vários cones, ela já sabe que é zigue-zague. Ela para em frente a uma linha de bambolê, ela já sabe que vai saltar. E eu não estou falando isso porque a criança, o autista não gosta do toque. Não é por isso, tá, gente? Isso serve para qualquer criança, mas dentro do autismo especialmente, pelo menos para mim. O meu objetivo é que ele consiga executar somente com o comando verbal. Se eu precisar nem fazer o comando verbal, eu ainda fico mais feliz. Mas eu gosto de preparar e falar assim, fulano, pula, fulano, chuta, fulano, abaixa, fulano, joga. Eu gosto que a criança entenda o que ela precisa fazer através do comando verbal. Então, quanto menos a gente precisar tocar nessa criança, significa que ela está com mais autonomia, que ela está com mais independência, e esse é o objetivo, né? Eu não quero nenhum aluno virando atleta de futebol. Se virar, ótimo, porque ele quis. Mas o meu objetivo com eles é autonomia e independência. Então, quanto mais eu conseguir fazer atividade sem tocar nessa criança, significa que ela está no caminho certo. Algumas coisas, de vez em quando a gente precisa tocar, por exemplo, zigue-zague. Como é que eu faço zigue-zague? Eu começo segurando pelas duas mãos. Aí vou pro lado, zigue, volto pro outro lado, zague, vou falando, zigue, zague. Depois eu começo de uma mão só. E quando eu falo depois, não é em seguida, não. É com o tempo. Depois eu pego com uma mão só, eu vou zigue, zague. Depois eu começo só no toquinho do ombro. Então eu dou um toquinho aqui, a criança vem pra cá. Dou um toquinho aqui, a criança vem pra cá. Dou um toquinho aqui e sempre falando zigue, zague, zigue, zague. É legal porque às vezes eu falo zigue e a criança responde zague, zigue, zague. Tudo isso é ganho, tudo isso é aprendizado dele. Até o momento que ele já consegue ir sozinho. Conseguiu ir sozinho? Beleza, você pega essa fileira de cone e começa a colocar o cone em zigue-zague. Aí começa tudo de novo, porque agora ela tem que dar a volta nesse cone, depois ela tem que dar a volta nesse cone, aí a gente volta para estaca zero, dá a mão, zigue, zague, e é assim que a gente vai oferecendo autonomia para essas crianças, né? Olha que legal, no meu perfil tem aquele Linktree agora, e lá, quando você clica, tem um item, sei lá o que, esqueci o nome, um botão que te leva para um canal no YouTube. Pois é, eu reativei um canal no YouTube antigo, todo mundo tá me perguntando se essas lives vão ficar salvas, em todas as lives eles estão perguntando, e não, ela não vai ficar salva aqui no meu Instagram, mas uma vez por semana a gente vai postar uma live. Então a primeira live que eu fiz já está salva lá no canal no YouTube. Essa semana agora a gente vai postar a segunda live e assim vai até chegar na última, que vai ser a 10ª. Tem muita novidade legal vindo por aí, tô com o pessoal me ajudando, então esse canal no YouTube vai funcionar. Também tô com um TikTok
TikTok é aquela coisa de vídeo bem rapidinho, sem texto. Quem quiser me seguir lá, vou ficar muito feliz. Arroba, sei lá se é arroba, né? Nem sei se no TikTok é arroba, mas é Professor Fernando Provetti. Então quem puder me seguir lá, eu vou ficar muito feliz, tá? Eu tô começando, não tenho nem 100 seguidores, mas vou fazer um trabalho, vou postar coisas lá que eu não vou postar aqui no Instagram. Então o pessoal vai lá também. Foi mais um dedinho de prosa mineirinho, bate-papo super rapidinho. Hoje foi até mais longo, normalmente é 30 minutos cravado, hoje chegamos em 35. Eu espero que tenham gostado. Não tem como falar muito sobre autismo em 30 minutos, né? É muita coisa, são muitos anos de experiência, mas o tanto que eu pude compartilhar com vocês, eu espero que tenha sido proveitoso para todo mundo. Quarta-feira tem mais uma live e eu vou dar um spoiler. Vamos falar um pouquinho sobre elementos psicomotores, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre lateralidade, noção de espaço. Então, quem gostou de hoje vai gostar bastante também de quarta, porque aí vai aprender um pouquinho mais sobre como trabalhar com autismo e como trabalhar também com a criança típica, porque a gente já aprendeu que para trabalhar com criança atípica tem que conhecer sobre a criança típica. Felipe Pascoal 2021. Gente, um beijo, um abraço para todo mundo. A gente se vê de novo na quarta-feira, 8 horas, tá bom? Quem tiver gostado, manda um recadinho para mim. Eu fico sempre feliz de ler. Aqui eu não consigo ler todo mundo, mas eu respondo todo mundo no direct. Isso é uma característica minha. Eu leio de todo mundo, eu respondo todo mundo. Então, quem quiser mandar um recadinho carinhoso falando o que achou da live, eu tô esperando vocês lá. Tá bom, gente? Um abraço para todo mundo e boa noite.